Olá pessoal, estamos na segunda mesa da quinta edição da Semana do Dia Internacional da Dança, onde já tivemos aqui hoje convidados comigo, Vacite, tivemos a Suzane Travassos e também a Luciana Midler. E agora eu recebo para esse tema super importante e que tem muito a ver com a classe da dança, que é aquele jovem, né, que está sonhando ser bailarino, é a questão da profissionalização aí. E essa mesa vamos abordar aqui a sindicalização. Ela é importante? Mas é tudo. Essa é a deixa para a gente poder discutir nessa mesa aqui, formada por João Paulo Machado, que está conosco aqui. João, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite também. E a nossa mesa também é formada pela diretora tesoureira Beth Spinelli, do Sindicato dos Presidentes da Dança do Estado do Rio de Janeiro. Beth, obrigado pela tua presença, pela presença aqui do nosso sindicato também nessa mesa aqui. Nós que agradecemos. Viemos representar o Caio Nunes, que também está em outro debate, então vim representando o nosso presidente. Tá, ok. E também tem comigo aqui a Jamile, que é uma profissional de balé clássico e que hoje também trabalha com o grande mestre da dança de salão, Jaime Arocha. Jamile, muito obrigado por estar conosco aqui também. Obrigada a você. Tá, ok? Ficamos muito felizes com essa formação da segunda mesa que a gente tem aqui para debater esse tema aqui. Bom, eu vou fazer uma pequena resenha do porquê dessa mesa, para que a gente possa abrir aqui para os nossos convidados. Vejo eu, de extrema importância, a sindicalização de um profissional de dança para o mercado de trabalho. Mas a sua obrigatoriedade, ela tem uma lei para isso, até onde ela é obrigatória e até onde também, quando você tem o DRT, é tudo para você se considerar um profissional de dança, onde você também ministra aulas, coreografa, dirige, etc. e tal. E essa mesa, ela tem como principal objetivo falar sobre essa questão e trazer outras relacionadas a essa questão, a sindicalização. Levando em conta que nós temos hoje ainda no mercado, em pleno século XXI, jovens de 14 até 15 anos ministrando aulas de dança pelas academias aí. Será que eles têm o DRT? E o DRT também é para isso? Eu acho que aqui está sendo colocado para a gente conversar. Mas antes de eu passar a palavra aqui para os nossos convidados, quero também já agradecer a presença da Denise Aquarone, que está aqui com a gente. Denise, obrigado. Tá? A Denise, além de ser a vice-presidente, diretora secretária do sindicato, ela também é membro do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra. João, como é que a gente pode ver essa questão aí da sindicalização? Ela é importante, sabe, para o mercado de trabalho, mas para quem tem ela já é tudo isso? Eu vou falar como bailarino, vou falar como classe, não só como opinião própria. Vou tentar separar as duas coisas. Eu acho importante não estar aqui apenas estar me representando, mas sim representando os bailarinos, o qual eu já estou nesse mercado há 20 anos. E para os meus amigos e colegas, eles não teve muita importância na carreira deles, na cabeça nossa. Eu vi muitas pessoas desses anos todos só criticando o sindicato, mas também eu vi quase ninguém participando do sindicato. Eu nunca quis me sindicalizar assim, com a obrigatoriedade, eu me sindicalizei pela necessidade diplomática, mas eu também não critiquei, nunca critiquei o sindicato, porque se você não participa, você não tem o direito de criticar. Agora eu vou contar a história de trás para frente. No meu último trabalho, que eu estou fazendo uma transição de bailarino ator para ator bailarino, então é uma outra história. E meu último trabalho agora no Globo 50 anos, eu fiquei confuso, eu fiquei assustado com a atitude do sindicato, com a atitude dos bailarinos também, e tentando ainda formar uma opinião dessa sua pergunta. São 20 anos e eu estou tentando formar uma opinião, porque eu sou filho de sindicalista, que foi presidente, fundou uma associação a qual não posso falar porque eu preciso manter sigilo, mas foram 30 anos de dedicação do meu pai para essa associação, da classe dele, e ele não teve um final feliz. E agora no Globo 50 anos,
a história se repete há 20 anos, que eu estou representando a minha classe de 20 anos de carreira, né? Não a anterior. A falta de estrutura para os bailarinos, a falta de respeito. E eu estou falando porque eu não dependo disso para sobreviver. Os que dependem disso para sobreviver não têm coragem de falar, tem medo do sindicato, tem medo do mercado de trabalho, dos profissionais. Então, de que forma o sindicato, de que forma os bailarinos podem estreitar a relação? Quem tem que correr atrás de quem? Ou ambos têm que se unir, têm que ir atrás? Agora, opinião minha. Eu contei um resumo do que eu passei esses 20 anos. Agora, opinião própria, minha. Eu acho que são os mais velhos, as pessoas mais instruídas, que deveriam ter a obrigação de ir atrás dessas pessoas que não estão instruídas. Que na formação elas não têm essa cultura de ir atrás dos seus direitos. Não sabem se expressar e reivindicar os seus direitos de forma diplomática. Então, essa é a minha opinião. Eu não acho que é o bailarino que tem que ir atrás, porque ele não tem a educação para isso. Ele não foi educado para isso. Eu cresci ouvindo assim: bailarino não fala, bailarino é burro, bailarino não lê. Isso dói, isso mexe na ferida de todos, né? Mas essa é a minha opinião. Eu posso continuar falando ou passo a palavra, porque não, a gente vai voltar isso aí. Beth, você como representante do sindicato aqui, como é que você avalia essa análise que eu fiz aí, juntando ao que o João acabou de colocar também? Realmente essa é uma questão assim, muito boa da gente se discutir. Sindicato, o que é um sindicato? Né? Os meus exemplos são o sindicato dos metalúrgicos. Porque os metalúrgicos conseguem todas as coisas que eles querem. Exatamente. Porque é uma classe unida. Porque eles acreditam que aquele sindicato vai fazer algo por ele. Quando a gente começou a nossa gestão, foi uma gestão conturbada, começamos dificilmente a reformular ideias, porque tínhamos pessoas da antiga gestão, nós que estávamos entrando sem saber o que nos esperava, né? Essa confusão faz na cabeça mesmo do bailarino. Por quê? Eu sempre falo, quando a gente é jovem, a gente quer dançar. Eu tive na Assembleia Legislativa, não, na Câmara, e o Carlinhos Jesus falou uma coisa muito bacana. Hoje, nós bailarinos, a gente não dança mais por uma Coca-Cola, nem pelo prato de feijão com arroz. Se a gente souber trabalhar com aquilo que nós podemos como profissionais, nós vamos ganhar o nosso salário e ser comparados a um médico, um engenheiro, um arquiteto. Porque é uma profissão. Nós temos uma lei que somos uma profissão. Só que muitas vezes, pela ansiedade de dançar na Globo, a gente não quer saber de mais nada. Tivemos muitos problemas com 50 anos da Globo. Primeiro que a gente não concordava com o trabalho excessivo que vocês tiveram e ganhar o que vocês ganharam. Só que quando a gente pede para que as pessoas que não têm o DRT, porque eu estou valorizando aquela pessoa que tirou o DRT, não é o que é sindicalizado. Porque uma coisa é ser sindicalizado, outra coisa é você ser um profissional. Você não precisa ser um profissional. O DRT da sindicalização. Exatamente. Eu, para ter meu DRT, eu não sou obrigada a ser sócia do sindicato. Por lei você é... como eu falei, não há obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade. O sindicato ele vai estar amparando os seus direitos legais de trabalho. Por incrível que pareça, nesses 3 anos que nós vamos completar agora em agosto, por lei o sindicato visar os contratos de trabalho. A única empresa que vai lá visar o seu contrato é a plataforma, porque ele já teve muitos processos de ex-funcionários. Então, a plataforma ele faz questão que o nosso jurídico veja o seu contrato, vê se eu estou resguardando os direitos desse trabalhador da dança, para que ele não tenha problema. Eu tenho um departamento jurídico, se ele chegar lá, como foi a questão das meninas do Faustão, que agora saíram e foram todas procurar o sindicato, porque eram sindicalizados e tinham direito jurídico daquilo, e tinham DRT, e por isso já teriam esse direito, e nós pudemos conversar
o advogado da Globo, com a advogada do sindicato, com o profissional, para ver se estava tudo legal, se ela estava concordando com tudo aquilo. Muitas estavam concordando, outras não estavam, vamos entrar na justiça defendendo o nosso profissional. Agora, enquanto a classe não se acreditar como profissional, eu tenho que ser profissional. O DRT não é tudo. Eu tenho que estar sempre me especializando, principalmente em dança. Porque a dança é totalmente evolutiva como qualquer outra profissão. Então, eu tenho 2 profissões, eu fiz 2 faculdades, mas a minha profissão é de dança. Então, eu respeito e valorizo essa minha profissão. Eu nunca, se botar lá, profissão no seu papel, põe lá, profissional de dança. Método de balé, que são as coisas que tem dentro do meu DRT. Então, eu sou um profissional de dança, eu vou procurar. Na hora de me resguardar profissionalmente, eu vou procurar o meu sindicato. Só que, o que eu estava conversando com você, muitas vezes, a escola de dança contrata a garota de 14 anos, uma escolinha ali de ensino fundamental, contrata uma menina de 15 anos, ela não vai ter um DRT, porque, por lei, eu não vou dar um DRT para uma criança de 15 anos, nem de 14. Ela vai começar a fazer a partir dos 16 anos, né? Então, se essa escola não tem a consciência de que ela está recebendo um profissional sem ter qualificação, ela tem que estudar. Eu não gostaria da minha escola de ter alguém sem qualificação. Então, por isso existe o DRT, por uma qualificação. Acaba ali? Não acaba ali. Você tem que estar sempre evoluindo. Você tem que estar sempre pesquisando, você tem que estar sempre trabalhando. Então, realmente, ser sindicalizado é tudo? Não. É um princípio para te resguardar profissionalmente. Porque o sindicato ele vai resguardar os direitos do profissional. Os direitos de trabalho desse profissional. Então, assim, se eu, como classe, eu acho que o sindicato, como a gente acaba escutando, o sindicato não faz nada, procure saber também. Eu acho que assim, os mais velhos têm que dar, como a gente falou, teve até um reboliço quando a gente pegou 43 pessoas, que foi enviado uma listagem que não tinha o DRT, porque a Globo não pode pagar quem não tem o DRT. Essas pessoas ficaram enfurecidas porque tinham que fazer uma prova. Porque tinham garotas de 16, tinha garotas de 17, de 18, que a gente não faz análise. A análise curricular é a partir dos 25 anos. Porque é quando você, de repente, dependendo da sua dança, você já não está tão bacana para fazer uma prova prática. Dança de salão eu posso fazer com 50 anos. Mas, de repente, um balé clássico, eu não vou poder fazer uma prova de ponta com a mesma rigidez que uma garota de 16, 18, 19, 20 anos. Então, eles se revoltaram contra o sindicato, quando o sindicato estava fazendo o correto, o certo, para que não existisse problemas. Então, a partir do momento que você tem o seu DRT, aquele que está dançando aqui do meu lado não tem, e nós vamos ganhar a mesma coisa, se você, como classe, não chegar ao sindicato e falar, nós não podemos estar em todos os lugares de trabalho do Rio de Janeiro. Mas, Beth, eu posso falar? Eu queria dar... João, só antes de continuar aqui, para voltar para você, memoriza um pouquinho, quando ela concluir um pouco, para eu poder passar para ela e a gente voltar a rodada para você. Não, mas de repente o que ele vai falar, a gente pode... Eu preferiria que ele falasse, porque ele já me cortou e a gente... eu quero raciocínio. Exatamente. É porque isso é fato e você está correta. Mas existem prioridades. Quem é mais desfavorável aí é o bailarino. Quem está no mais confortável e mais favorável é o que está empregando. Então, a força do sindicato tem que se concentrar para quem está empregando e fiscalizar e ir atrás deste lado. Esse lado que você falou, eu acho que poderia ser um pouquinho mais atrelado para frente, porque existem prioridades humanas e as prioridades humanas não foram vistoriadas. Foram questionadas. Porque quando chegou o pedido dessas pessoas que não tinham DRT, uma autorização especial, e ela foi negada, como você faz uma audição, a mesma coisa do Teatro Municipal quando nós tivemos a prova. Como você não põe no regulamento dessa prova que você não tem que ter a sua profissão, porque você vai estar exercendo ilegalmente essa profissão. Porque se nós temos uma profissão, a profissão de dança, de artista bailarino, artista dançarino, nós temos que estar dentro dessa regra. Então, aí fomos procurar a TV Globo, inclusive existe uma coisa pior na TV Globo, que existe o primeiro cadastro. Então, o cara que ele tinha um registro provisório, que já foi expirado, esse registro provisório, porque ele é duração de 1 ano.
Se desse um ano você não comprovar que você está trabalhando, que você fez isso, fez aquilo, ele é inspirado não por nós. O próprio Ministério do Trabalho, ele tira o seu nome de lá. Então, a Globo, ela não estava atualizando o cadastro dela. Então, ela estava empregando quem não tinha nem mais DRT. Então, o Caio foi lá em reunião, já começamos a trançar uma via mais concreta para o trabalhador, porque a gente tem que preservar vocês. Mas entendeu? nesse trabalho, quem já é desfavorável, desfavorecido, já foi prejudicado. E quem deveria estar sendo fiscalizado não foi tão fiscalizado quanto ali no processo de trabalho, na nossa frente. Sim, porque diante o que dos acontece? nossos olhos. O sindicato não é órgão fiscalizador. Nós deveríamos ter um conselho. Então, como a gente não tem esse direito, a gente encaminha isso ao Ministério do Trabalho. Quem faz essa fiscalização ao Ministério do Trabalho através de denúncia. E o sindicato não pode denunciar? Não, mas nós enviamos várias denúncias para eles. E aí fica por conta do Ministério do Trabalho se ele vai lá ou não fiscalizar. Beth, eu preciso puxar aqui para Jamile Glória, para dar também a sua opinião sobre esse tema que foi levantado e essas colocações do João e da Beth também. É complicado. Eu não sou sindicalizada, mas eu também que foi um problema para tirar, porque você vem de outro estado, e tem que comprovar, e eu sou formada no Royal, e eu tinha que fazer prova, e aí tive que tirar uma carteira com urgência, poder viajar para o Japão, para fora do Brasil, é exigido do DRT, e aqui não é. Então nem todo lugar pede DRT. E aí eu pergunto, a carteirinha a gente serve para quê? Eu só uso ela para fora. Aqui eu não uso ela para nada. Porque enquanto a classe não se conscientizar, não só do empregado, mas o empregador não se conscientizar que ele tem que empregar uma pessoa capacitada, vai continuar assim. Porque lá fora, eles só vão empregar os capacitados. Os não capacitados, eles não vão empregar. E como qualquer coisa aqui no Brasil, acaba em samba. E assim, como a gente entrou numa nova gestão em que a gente não quer que acabe em samba, e a gente começou a exigir. Então chegamos no SESC, sentamos no SESC, e no SESC agora só se apresenta quando for uma companhia profissional. Tem que ter a liberação de espetáculo, que é gratuita, a gente não cobra R$1 sequer, mas ela tem que ser liberada, até para que nós, como sindicatos, possamos mapear essa dança. Mapear essas companhias. Como é que se mapeia? Se as entidades nos passarem, porque você falou, eu não posso saber de tudo. O sindicato ele não pode estar migrando em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe através de informações. Ou quando você está muito perto daquilo, que você está vendo, ou está na notícia, você está vendo que está uma coisa errada e que você tem que ir lá interferir. Mas quais são os instrumentos que o sindicato tem legais de interferir no empregador, não no empregado? No empregador? É a cobrança, é o que a gente está fazendo agora. A gente não trabalhar com as escolas de dança. Então a gente começou a fazer um memorando para essas escolas, conscientizando de quem poderia estar ali ministrando uma aula, quem poderia estar ali, uma companhia dançando, dizendo que é um profissional. Então a gente fez vários memorandos e passamos para essas pessoas. E a gente, por exemplo, o SESC, ele hoje... E uma Rede Globo da vida, uma Rede Record Globo, da vida. Então, a Rede Globo, nós fomos pessoalmente lá conversar. Mas não são eles que contratam, eles terceirizam. Aí foi até uma das brigas que nós tivemos, porque a gente estava falando com a coreógrafa e a coreógrafa disse, não sou eu que empreguei. Não, mas foi você que fez a audição. Mas quando chega na audição, ela não vai saber quem tem não legalmente não é ela que responde. É a empresa que responde, ela é uma contratada e ela é da nossa classe, ela sofre como nós. Assim como o Caio sofreu, assim como o Renato Vieira sofreu, Regina Salva sofreu. Todos sofrem. Então tudo que aconteceu com o Caio, com a Regina, com o Renato. Com todos. Por quê? Mas eu nunca ouvi alguém do sindicato, olha só, eu procurei saber também, de ter ido direto ao empregador, em brigar com o empregador, mas pela primeira... Eu só posso brigar com o empregador se o empregado se sentir insatisfeito, porque muitas vezes nós sentamos numa mesa, a Denise sabe até mais do que eu, porque é ela que faz as homologações,
e que o empregado fica ali quietinho. Nós estamos vendo que tem erros gritantes ali e a advogada fala, isso aqui está errado. A advogada fala, quando você sai daqui, você tem que dar um prazo que você pode recorrer a isso. Então a gente tem que trabalhar. Agora, se você acha que você está satisfeito, todo mundo, o que eu vi nos Facebooks da vida, era assim, ai, 50 anos da Globo, vou sentir saudade, foi maravilhoso. Eu não vi ninguém falando, eu estava insatisfeito, eu ganhei mal, a Rede Globo me fez de gato e sapato, a terceirizada me fez de gato e sapato. Ninguém falou isso. Se você abrir as redes sociais, você só vai ver os bailarinos falando, vou sentir falta, foi muito legal, que não sei o quê, forte. Mas aí eu vou continuar na mesma história com o bailarino, passei por todas essas épocas e processos. Se estava o Caio, Renato, Regina ou Janice Botelho na frente da coreografia, nós tínhamos que nos proteger como bailarinos para fazer o trabalho. Sim. E ao mesmo tempo o coreógrafo também, que ele faz parte da classe. Se o coreógrafo levanta a bandeira de que está tudo errado, ele é demitido como todo mundo. Então assim, eu vi e achei que o sindicato foi duro com a Janice Botelho nesse sentido de jogar responsabilidades para cima dela. E que não nós era... Não jogamos eu estou falando no que eu vi, o que eu achei é que eu não vi ninguém chamar a produtora, eu perguntei à produtora. Chamamos a produtora. Você foi notificada? Porque na hora de reivindicar... Extrajudicialmente ela foi reivindicada. Então, isso tem que ser passado para os bailarinos. Aí que eu digo, os mais velhos têm que chegar a se comunicar. Como eu posso passar por uma classe, se a classe está ali... é aquele negócio, você não precisa do cachê dos 50 anos, mas tinha gente ali que queria aquele cachê. Se dessem R$1, ele queria, sabe por quê? Porque ele queria ir para a Globo. Bom. Então, assim, eu acho que se a classe tem alguma coisa a reivindicar, reivindique. Ela não sabe. Procure o sindicato. Ela não foi educada para isso. Não, mas ela tem que procurar. Como é que eu vou adivinhar que a classe está sendo esmagada se a classe não está falando nada? Por que os metalúrgicos... Não, por que os metalúrgicos... A informação não está com os metalúrgicos. Mas se eles se sentem ameaçados dentro das suas metalúrgicas, eles vão lá no sindicato e gritam. Eu quero pegar, João, com licença, eu quero pegar uma parte disso aí, até pra gente evoluir também na mesa, que a gente está muito focado na Rede Globo e tal, e eu acho que tem umas questões... TV de modo geral. Sim, mas eu acho que agora... Academias, lances, 50 anos, nesse momento, agora está sendo discutido isso. Vamos tentar evoluir com uma outra questão também. O João colocou uma expressão muito interessante, que é o medo, né, do falar. É natural. O mercado de trabalho, eu não sei, sinceramente, qual o mercado da dança, né, sindicalizado que tem CDRT? Ele é celular, ele é muito celular. Porque o mercado de trabalho é cada vez mais restrito. O país passa por um processo de recessão total e que atinge aí a dança. E o João coloca a questão do medo. E é pura verdade, uma pessoa que está ali, ela está defendendo a sobrevivência dela. E aí ela acredita, como associado, como sindicalizado, de que, independente de ser na emissora, nesse projeto ou não, é de que a instituição que o representa é que meta a cara, vá lá, brigue com o empregador, etc. e tal. Aí você colocou uma outra questão aqui, deu como exemplo que a classe deveria ser, por exemplo, como pegar o exemplo da militância política dos metalúrgicos. Só que a gente tem que entender que é o seguinte, o que os metalúrgicos fazem tem mais influência no desenvolvimento do país do que a dança. Aí a dança, não, eu vou concluir, vou te dar a palavra. E a dança, para se mobilizar e chegar a esse nível aqui, nós deveríamos retroceder até quem nos formou em dança, quem nos trouxe para cá, porque, como você mesmo colocou, tu abriu no Face, eu vi várias pessoas maravilhadas que dançaram os 50 anos da Globo, esqueceram, eu sei que tiveram muitos problemas por trás daquilo ali, mas essa é a despolitização do bailarino brasileiro. É aí que funciona. Independente da causa, se sindical ou não, é a despolitização nossa. Por exemplo, as academias unifamiliares. O que é uma academia unifamiliar? É aquela em que a dona tem uma filha que cresce, está com 11, 12, 13, vai dar aula de baby class. Sindicato para quê? Está dentro, quem fiscaliza, independente do poder legal ou não, o sindicato tem como encaminhar uma fiscalização. Sim, tem como encaminhar, sim, tá? A partir de denúncias. Não, mas é que tá, eu acho que assim, por o sindicato ser formado por quem dança, existe uma coisa que gente, olha só, vocês têm existe aquela coisa que é sair da cadeira um pouquinho, que aí é a nova geração que está no sindicato hoje, é sair um pouquinho da cadeira, eu vou visitar as escolas, vou ver como é que está o mercado. Olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu não posso chegar numa escola e falar que eu vou vir ver como é que está
a sua situação. Nós pensamos até nisso. Não pode. E a gente legalmente foi ver que a gente não poderia fazer isso. Então a gente teria que ter um conselho federal de dança, que não temos no Brasil. Então ele tem o poder fiscalizador, ele tem o poder de polícia. Nós não temos. Nós só podemos trabalhar através de denúncia. Você está vendo que a minha filha, eu até falo porque eu tenho escola, a minha filha está tendo aula com uma menina de 12, 13 anos que está dando aula de baby class, que não tem formação nenhuma, que ela vai denegrir até o físico dessa criança, eu não vou deixar. Agora, eu vou ter que catequizar todos os pais de filhos de bailarinos? Não tem como. Eu vou jogando. Então, da mesma forma, nós mandamos para as escolas de educação normal, formal, como nós mandamos para as escolas de dança. Agora, se eu estou vendo que a minha filha de 5 anos está botando uma ponta, e isso já é global, que todo mundo já sabe que isso vai fazer mal para essa criança, eu não preciso como sindicato ir lá falar isso, que isso não é o meu dever, porque isso já é certo. E eu deixo, né? É a questão até que a gente fala, mas tem a escola ali de pessoas que não são formadas, mas está lotada. Quem faz é o público, quem faz o seu comércio é que está captando. Se eu estou aceitando isso, eu não posso chegar lá e falar, está tudo errado. Eu não posso fazer isso. Como é que vocês podem conscientizar melhor essa geração toda aí de que o DRT não quer dizer que que o DRT serve para dar aulas? Tem muita gente que confunde a rede do DRT. Porque o DRT não ele tem, na nossa lei diz. Como é que está funcionando isso? Há uma campanha também? Eu sei que eu conheço a lei, a 6533. Existe uma campanha, até quando o contador. Como é que eu posso fazer essa campanha melhor? Quando um contador, que eles todos ligam para o sindicato, de quase todas as escolas de dança, que pega um contador, eles ligam e nós falamos. Assine a carteira do seu funcionário como artista, se ele tem artista bailarino, se ele tem artista dançarino, é nisso que você vai colocar lá. Porque dentro da lei vai permitir que ele ministre lá. Mas ele não tem título de professor, ele não tem título de instrutor, porque não está no quadro anexo da lei. É dessa forma que a gente está conscientizando. Então, se eu mando um edital nós reunimos a classe, que nem poderíamos, fomos super criticados, nós chamamos todas as escolas de dança do Rio de Janeiro. A nossa primeira reunião, a gente tinha a sala lotada. E a gente começou a colocar isso. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser dessa forma. Porque se você vai botar professores de dança, vai contribuir para os sindicatos de professores. Aí quando você vai ter qualquer problema, você vai lá no sindicato de professores e vai falar, você não é licenciado. Então você não é daqui, então ele fica perdido. Então é dessa maneira que nós, em pouquíssimo tempo, estamos tentando conscientizar a classe. Agora, a partir do momento, voltamos aos bailarinos, a partir do momento que os bailarinos querem se eu fiz uma audição, se eu passei, eu tenho capacidade de fazer uma prova. Por que eu não vou fazer essa prova? E nós não martirizamos nenhum coreógrafo, nós percebemos, notificamos extrajudicialmente a produtora para que ela nos apresentasse isso. Fomos na Globo para ver a questão dos DRTs vencidos, que ainda continuam na catalogação da TV Globo. Eu estou falando TV Globo porque a gente está falando dos 50 anos, que é um problema aqui recente. E a gente tem feito isso. Isso é um papel do sindicato. Resguardar esse trabalhador. Só que esse trabalhador, ele também tem que ter consciência que ele é um trabalhador, que ele merece respeito, que ele merece segurança. Só que se eu estou lá, porque olha, é um sindicato do Estado. Então lá em Barra Mansa, lá em Saparé, lá onde que ninguém sabe, está acontecendo uma coisa horrível. Se alguém de lá não vier nos falar aqui, como eu vou saber? Nós abrimos delegacias para que a gente pudesse ter nesse mapeamento geral o que está acontecendo com dividimos o Rio de Janeiro inteiro. Nós tivemos um trabalho de pegar o mapa, sentamos com Denise, que ela já sabia qual era a sistemática de uma delegacia regional, fomos lá e a gente vê assim, de todas as delegacias que nós montamos, muitas funcionam muito bem. Tem outras que não funcionam, porque aquela classe dali não quer. Ela está bem, ela está acomodada ali. E eu não posso chegar lá e obrigar as pessoas.
porque isso não é uma coisa do sindicato. Deixa eu tô Mas catequizar, Sim. Você tem uma ideia, nós Os passamos... líderes, eles têm a função Mas de deixa eu te falar, você catequizar. sabe que nós passamos 3 meses na estrada, eu e Marluce, de carro. A gente saía numa terça-feira e só voltava numa quinta. A gente foi em todas as cidades do Rio de Janeiro. Teve cidades que estavam Vocês lotadas. visitaram os 82 municípios? Sim, senhor. A gente dividiu esses 82 municípios em 82 ou 92 municípios, né? São Não sei. 92. 92 municípios. A gente dividiu esses 92 municípios em delegacias, até porque tem município que é um colado no Agora uma outro. curiosidade jornalística. E Cadê nós- o relatório disso bacana? Isso é uma coisa Tem inédita. relatório lá. Por que não foi divulgado nos jornais de dança? É uma coisa importante. Ou é para o sindicato só? Mas um Não, desafio. não é só para... Gente, olha só. É mais Você acabou de dar uma informação que... Sim, nós mapeamos isso Importantíssimo. tudo, nós fomos a todos esses lugares. Então, é isso que eu estou te falando. Nós fizemos uma delegacia em Resende, que abrangeria Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí já ficava em Vassouras. São várias cidades. Vale do Rio Paraíba, por ali. E a outra a gente fez em Vassouras. Quando a gente foi a gente fazia um esquema de trabalho. Então, a gente foi lá em Resende, lotada a sala. Conseguimos eleger os delegados, eram 2 delegados, passamos as funções, passamos livro de ata para que eles pudessem fazer as atas de reuniões. Fomos a Vassouras. Nós chegamos em Vassouras, não foi ninguém daquela cidade. Porque aquela cidade, aquelas pessoas, elas não queriam estar ali. E a gente soube que elas não quiseram estar ali. E nós fizemos tudo através de prefeituras, através de conselhos de cultura, através de secretarias de cultura de cada município. Então, eles avisavam para essas escolas, porque eles têm esse poder. Então, só vai quem quer. Ô, Beth. Chegamos em Petrópolis, que é a maior delegacia que a gente tem e mais efetiva. Os delegados de Petrópolis, eles já mapearam Petrópolis, Serrana. aquela região serrana, tirando o Teresópolis, que já pega outro lado, eles mapearam tudo. Eles mapearam todas as escolas de dança. Eles sabem lá quem tem DRT, quem não tem DRT, que está trabalhando sem DRT. Eles sabem que eles conseguiram vários benefícios, farmácias, hospitais. É um exemplo de delegacia. Como eu tenho delegacias que foram eleitas, como Cabo Frio, que pega Araruama, que não funcionam. Beth, deixa eu passar um pouquinho a palavra aqui para a Jamile Glória. Eu quero que você também, porque eu não estou entrevistando ninguém aqui não, por favor. Eu quero que você também faça um comentário com relação a isso que a Beth colocou do sindicato. Não, pra mim é muito E as demandas, eu acho que tem que falar também já entre vocês aqui, das demandas, como ele colocou muito bem essa situação da Globo, que eu acompanhei também. Coisa... Grave, é uma coisa grave, bastante grave. É sim importante, porque todas as informações para mim, que eu não sou daqui, é muito precisa, né? Eu não sabia de nada disso. E assim, a gente tem uma carteira que não serve. Nem para você ir na farmácia, ter um desconto. Não, nós temos sim. É. Nós temos os benefícios Eu tô todos. sabendo, né? A gente tem todos os benefícios. Todos os associados em dia, se eles entrarem no site do próprio sindicato, eles vão saber todos os benefícios que vocês têm. Nós temos auxílio funeral, nós temos hospitais, planos de saúde, nós temos farmácias, nós temos livrarias, nós temos cursos de inglês, porque é importante hoje um bailarino deixar de ser um bailarino burro e ser um bailarino, temos faculdades, tudo agregado ali, são benefícios. Você falou uma faculdade, me perdoe a pergunta, o que vocês estão oferecendo numa faculdade? Desconto, bolsas? Desconto. O que é? Desconto. A gente fez. Na matrícula? Para assim, Não, como é a que gente funciona tem. isso? Aí cada instituição Não, dá uma lá. faculdade, dá um exemplo assim, interessante isso. Não, eu não sei de cabeça, não sei todas as faculdades, mas a Não, gente uma tem só. 3 ou 4 faculdades que elas dão descontos de até 50% de mensalidade. Na mensalidade? Na mensalidade. Durante o curso todo ou por um Durante o período? curso todo. Enquanto você estiver pagando o sindicato, apresentando sua carteirinha do sindicato, você tem aquilo lá. Foi aí que eu fiquei sabendo pela Estácio, né? Que ela me pediu, tu és bailarina, de me dar seu DRT, tu tem desconto. Mas eu, como passei no Enem, não preciso disso porque eu tenho liberação total. E aí foi que eu fui no site, fui pesquisar, e a gente não entra. Tanto é que eu falei assim, pro Leviano aqui, que eu costumo ir lá direto por causa da dança de salão, salsa e forró. E eu perguntei, por que vocês não pedem minha carteirinha do bailarino? Porque a gente tem desconto, a gente tem que ter direito a isso. Você vai no mapa 40 graus, o próprio Carlos de Jesus não tem esse desconto. Você não pede a carteira, não dá a carteira. Porque não são todos os lugares, entendeu? Por exemplo,
Nós temos, exatamente, a gente tem o diretor de benefícios. Esse diretor de benefícios procura inclusive teatros, porque para nós, os musicais que acontecem, tudo que acontece, o próprio teatro municipal, nós fomos a esses lugares, mas eles não querem fazer essa parceria. Eles não querem fazer. Porque isso é perda de verba para eles. Então eles preferem não ter. Agora, a gente tem várias outras coisas que a gente já conquistou e já conseguiu. Petrópolis, você tem diversas farmácias que têm esse desconto. Aqui a gente conseguiu algumas, só que aqui é muito pontual, porque a gente está no centro da cidade, aí a gente consegue uma coisa um pouquinho mais longe, mas é porque tem um associado que vai lá e nos consegue isso pra gente. São pessoas que estão ali tentando se agregar, a juntar, a montar uma equipe, porque assim, ninguém é ilha, ninguém é sozinho. Se você não chegar no sindicato e perguntar alguma coisa do sindicato, eu nem sabia, a gente está terminando agora, depois dessa, quase terminando a gestão, a gente só está conseguindo terminar agora o mapeamento de todos os DRTs emitidos no Rio de Janeiro. Os que estão vivos, os que não estão mais. Nós implementamos agora o sócio remido, que é o sócio a partir de 60 anos, não paga mais o sindicato, ele continua recebendo a carteirinha dele todo anualmente sem pagar. Porque gente, a gente tem que dar o benefício da gente também. Beth, uma coisa interessante também que eu acho bacana levantar aqui, a gente infelizmente o nosso tempo é curto, mas quando a gente fala do sindicato, fala dessa questão da sindicalização, como é que está essa relação? Você falou na tua fala em um momento sobre uma lei que tem uma brecha onde permite que você tenha o DRT e você vai ministrar aulas, né? Uhum. A minha pergunta é, quem se responsabiliza por aquele aluno, aquele profissional que tem o DRT, ministrar uma aula na questão de um acidente com aquele aluno, bem claro, é a coisa que mais trabalha, você sabe disso, e é a parte mais importante da formação do jovem. Como é que isso funciona? Quem se responsabilizaria caso dentro de uma escola de dança, por exemplo, acontecesse um incidente de um pai ou mãe processar a escola porque a professora ou o professor usou a aplicação mal na sala de aula, no movimento? Como é que funcionaria isso? Mas de que pessoa? Uma pessoa com DRT ou uma pessoa sem DRT? Com DRT? Gente, são profissionais, você nunca viu um médico ter um acidente e... são profissionais e profissionais. Eu vou refazer então a pergunta. Eu não entendi. Eu vou ter quem seria o responsável por aquele profissional que não é licenciado, que tem o DRT, que tem a sua profissão. Quem responde por qualquer ato interno. É o empregador. Mesma coisa de um metalúrgico, ele for lá e ele fizer tudo errado, quem vai responder isso é o empregador, né? Ele não vai poder fazer um trabalho de engenheiro se ele é um mecânico. Você conhece de conhecimento, na sua opinião, você acha que é de conhecimento da classe? Gente, olha só, a gente vive hoje num país globalizado, um mundo globalizado. O famoso Google. Tudo, gente, tudo que você quiser, você vai lá e vai aparecer. Não, mas tipo assim, você acha que é de conhecimento essa classe? Olha só, se eu vou te dizer por mim, enquanto profissional, eu vou procurar coisas afins da minha profissão. Se eu tenho uma confederação, se eu tenho um sindicato, se eu tenho uma associação, você sabe disso que a gente já tentou formar várias associações de dança e que caímos por água abaixo porque os profissionais não querem se juntar, os profissionais não querem estar juntos. Então fica tudo muito difícil. Como que você vai culpar um sindicato de uma coisa que você não quer, que vocês negam? Então é muito difícil. Entendeu? O sindicato, muitas vezes, o que eu vejo, pouquíssimo tempo que a gente está lá. A gente entrou lá, acho que a gente chama a Denise de cascuda porque era a única. A Denise está desde quando entrou no curso, né? Não, a Denise está há muito tempo e que dá muitas deixas e que a gente foi aprendendo e foi aprendendo com o dia a dia também, porque o dia a dia é que a gente vai aprender o que está acontecendo. E o que a gente vê é que o bailarino, primeiro ele quer tirar o DRT, porque ele vai chegar para todo mundo e vai falar assim: sou profissional. Eu vi a gente no Facebook. Né? Você vê quando eles tiram a eu não posso daqui sem falar, agora falar do bailarino. Porque, como eu falei assim, eu não estou criticando, estou levantando questões que não existem numa resposta. Né? Nesse último trabalho, eu reivindiquei, mas apontando o dedo para o bailarino, que eu falei para ele, desde o camarim que eu encontrei todos os dias, eu sou o último a sair, tem que limpar o camarim imundo. Desde uma menina que eu ouvi xingar um produtor,
E aí eu falei assim, nós, para poder exigirmos, nós temos que ter um comportamento, temos que ter uma atitude. Então está faltando que os mestres, os empregadores tenham a cartilha famosa da Bertiliozzi, que eu cresci ouvindo e falei, Beth, por que você não lança cartilha? Ela, que cartilha? Nem ela sabe. Sim, mas é a questão do profissional. Por exemplo, eu falo uma coisa para os meus alunos. Pera rapidinho, ela não sabe, assim, a cartilha que eu ouvi da Marco Lúcido, do Elcio, da Soraya Basto, siga a cartilha da Bertiliozzi. Porque o comportamento, todas as atitudes que você precisa para poder você reivindicar. A disciplina. Então, Gente, nós disciplina, estamos precisando politização. também entender os nossos direitos, mas nós precisamos que os mestres nos guiem e que nos incentive e estimule isso com essas instruções necessárias e importantes que obtém quem tem a informação. A classe, infelizmente, é ignorante, não é como os músicos. Você acha que ela é ignorante hoje no século XXI? Ela é Sim, acomodada? ela é tem tanta ignorante. informação. Eu acabei de participar agora, Que eu mais 20 anos de me carreira, revoltava. o último grande trabalho da minha classe. Sabe que é o que eu mais vejo? E só fui porque fui convidado pela Janice, que eu sei que a Janice, como o Caio, como o Renato, como a Regina, luta. E a Janice talvez não tenha caído do trabalho pela competência que ela tem e pelo que ela estava lutando, Sim. sem a força do comportamento das pessoas. Que ela estava lutando sozinha. Chegou uma hora que ela falou, João Paulo, vai lá. Porque as pessoas não têm um comportamento. Me desculpe, meus colegas, eu estou generalizando, porque é a maior quantidade. Não tem uma classe, não tem uma postura adequada para estar dentro do ambiente de trabalho. Mas existe uma coisa interna. E o que curso de comportamento profissional que existe na escola de dança deveria ser cobrado, não sei se temos esse direito, deveria ter em todas as academias. O sindicato poderia promover. Isso é uma coisa que eu acho que o sindicato poderia também Aí eu promover. fiquei 2 Então, horas no nós telefone. fizemos vários, no ano passado, logo que nós fizemos vários reuniões, várias convocações, exatamente para tudo isso que vocês estão falando. E assim, a pessoa vai, ela escuta, ela acha legal, aí a gente convoca mais uma vez, agora a gente vai falar sobre um outro... Mas rola o debate, Beth? Diz, Não. Eu pedi a produção, o camarim, a técnica. Eu falei, quem é que não está respeitando vocês? Todos vocês. Eu quero que amanhã mude o comportamento. É o mínimo que eu peço. No dia seguinte era bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, mas tem que ter alguém lá. Mas olha só, uma coisa é o educar, porque eu não estou falando do professor que tem a escola que vai educar aquele bailarino. Eu vou falar no profissional. Porque se eu cheguei até o ponto de tirar um DRT, Já tem como maturidade médico, suficiente, né? exatamente, como o médico vai tirar o CRE, ele tem que ter uma maturidade. Mas quem formou essa maturidade? Eu não posso falar. Aí são duas coisas, João. Uma coisa é a família, é o berço, outra coisa é a escola de dança. Não podemos transferir Os para a músicos academia. são dos mesmos berços que existe um brasileiro. O brasileiro, bailarino brasileiro, músico, vem da mesma sociedade. E por que os músicos estão mais instruídos? Aí vai cair na questão que a gente acabou de falar. Eu faço um jornal de dança, onde o pessoal prefere ver figurinha e dizer que saiu ruim, ou saiu feia, ou saiu bonita, do que ler o que está escrito. Eu vou continuar Então, batendo pessoal, na cabeça dos nossos mestres. Então, vamos lá. Eu acho que está Os nossos- faltando que os mestres, em vez de pensar só na arte, eles têm que pensar também na educação. formação da educação. Porque eu falo o seguinte, É da conscientização. exatamente, eu Conscientização. além de eu ter uma escola, de eu ser professora de balé, eu sou uma educadora. Isso é minha consciência como profissional. Agora, eu não posso entrar na cabeça de todos os profissionais. Eu acho que enquanto o Brasil, aí eu falo em nome do Brasil, não tiver essa consciência de que eu sou profissional, e isso é muito perigoso para nós que temos escolas. Por quê? Quanto mais a nossa desvalorização no mercado de trabalho, menos aluno eu vou ter, porque o pai não quer mais que o aluno seja um bailarino. Beth, desculpa, a gente está acabando o tempo aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta só para fechar. Você está falando de conscientização, de formação, etc. O sindicato tem o CAP. O Sim. CAP, eu não conheço o CAP, eu acho que é mesmo formato do CQID, creio Não, eu. Não tem nada a ver, não tem... São estruturas diferentes. Mas é a mesma coisa que a Secretaria de Educação coloca lá, né, na lei, né? Sim. A estrutura é Sim. mesmo. Então, Estrutura de um curso é igual a É, todos. então- Agora,
para que caminho vai cada curso, Beth, são coisas diferentes. O CAP não poderia trabalhar, não sei se já fazem... curso de aperfeiçoamento profissional. Ele está aperfeiçoando o profissional que está dentro do nosso estatuto. Percebendo que a gente tem essa deficiência de conscientização, de politização, ou melhor, da falta de politização, não encaixaria ali também um pouquinho nesse CAP, ou já tem essa carteira? Nós temos, dentro de todos os CAPs, são 9 CAPs hoje atualmente. E o CAP é só para profissional? Não, para pessoas que já trabalham com a dança. Mas vamos ter DRT. Não tem que ter DRT, até porque ele não dá dá DRT. Não. Mas, olha só, se uma pessoa lá de Barra Mansa, como eu tenho no curso de produção de dança, ela dá aula há 20 anos, ela não é uma profissional? Mas aí começa a mudar o que você... Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou qualificar essa profissional, tentar fazer com que ela enxergue se ela trabalha com dança, que ela tire o registro dela consciente, por isso existe um curso de capacitação profissional. Mas o registro é a conduta, na tua opinião? O quê? O registro significa a conduta que ela vai ter no mercado? Você vai te deixar... O fato de DRT, aí é exatamente assim, o DRT é tudo? Tipo, bom, tem DRT, não minha é conduta tudo, vai ser olha a só, BOC. é a mesma coisa, gente, olha só, eu vou bater sempre na mesma tecla com vocês. O que adianta eu ser um médico, me formei e não cliniquei? Eu não quis pesquisar como clinicava daquela forma. Eu não quero. Quantos advogados são motoristas de táxi? Porque eles não quiseram advogar, porque não tiveram mercado de trabalho, não tiveram... Porque quem é capaz tem trabalho. Ou quem tem sorte, ou quem tem um público que acredita naquilo que ele está fazendo, ele tem. Ele é um profissional, eu não posso desqualificar uma pessoa que está há 20 anos dando aula de dança e que não tem o DRT, então vou negar isso a ela? Não, vem você, vamos trabalhar, vamos ver o que você está querendo, de que forma você pode tirar seu DRT. Não que o curso vai dar o DRT, porque a gente é bem específico. Sujeito a receber, porque tem prova, tem TCC, tem toda uma estrutura. E dentro desses CAPs a gente tem sempre uma aula que é voltada somente às questões de sindicato, da sindicalização do profissional. A gente tem uma aula sempre com o advogado, para que ele possa passar para esse cliente que está querendo abraçar essa profissão, ele entenda quais são os direitos e deveres dele, porque não é só direitos que nós temos direitos e deveres, isso está na Constituição Federal, nós temos direitos e deveres. Só que o brasileiro, muitas vezes, ele só acredita nos direitos, os deveres ele esquece. Beth, eu quero ouvir um pouquinho a Jamile, que você está tão silenciosa aqui à minha direita, quero que você fale um pouquinho também, se você está ouvindo, o que você queria acrescentar mais do que a Beth e o João está colocando. Como eu falei, tudo para mim é novo, né? E eu vou buscar mais agora e vou indicar também o CAP para algumas pessoas que querem também fazer, porque eu não sabia que tinha. Mas lá na Bahia é diferente a forma de se lidar com isso. E deixa eu te perguntar, Beth, em questão de sindicato, eu faço faculdade de educação física também, e aí quando você vai fazer dança, tem uma questão muito ruim aí em relação a isso. E você vai tirar o DRT e falar, mas você faz educação física, e fica nessa briga. Tem uma briga com a educação física. Sim. Com a dança. Sim. Porque essa briga acontece por quê? Porque a educação física viu uma fatia do bolo bem gorducha para ela pegar, que era a dança. Que era o yoga, que eram as lutas. Uma reserva de mercado, né? Exatamente. E ele não conseguiu. Física, não. Eu vou pedir um comercial, já estou de volta para o último bloco para as despedidas dos nossos convidados dessa segunda mesa da 5ª edição da Semana do Dia Internacional da Dança. Eu já estou de volta.